Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo, que ótimo! Eu sou a professora Auxileia Freitas e estou aqui para ministrar nossa videoaula de hoje, tá? Que será de língua portuguesa, onde nós iremos trabalhar uma ortografia sobre as palavras que são escritas com L e com U. Eu peço que você pegue lá o seu livro de português, o caderno de escrever. Vamos estar trabalhando, vamos abrir lá na página de número 65. Vamos estar trabalhando na página de número 65, 66 e 67, certo? Tirando as dúvidas das palavras que são escritas com L ou com U. Vamos lá? Prestem atenção nas regrinhas que a tia vai falar para vocês. Olha só, o L com som de U nas palavras. O L, depois de vogal e estando na mesma sílaba que ela, tá? Ele vai ter o som de U. Aqui, por exemplo, olha só. Automóvel, automóvel. Vamos ver aqui, ó. O L está depois do E, está na mesma vogal. Automóvel. Selva. Olha só. O L está depois do E, está na mesma sílaba. O E é vogal. Mel. O E está depois do E, está na mesma sílaba. Mel, tá? Ágil. O L está depois do I, está na mesma sílaba. Mil. O L está depois do I, está na mesma sílaba, tá? Papel. O L está depois do E, está na mesma sílaba. Anel. O L está depois do E, está na mesma sílaba. Cauda. Ó, o L está depois do A, está na mesma sílaba. Azul. O L está depois do U, está na mesma sílaba. Alto. O L está depois do A, está na mesma sílaba, tá? Então, toda vez que o L vir depois de vogal e estando na mesma sílaba que esta vogal, tá? Ele vai sempre ter o som da letrinha U, certo? Agora, vamos ver o emprego do U no meio e no final de palavras. Olha só, a letra U... Vamos para cá. A letra U é usada no final de palavras quando ela sozinha é tônica. Tia, o que é tônica? Tônica é forte, tá? É aquela letra, aquela sílaba que tem o som mais forte, onde nós falamos com mais força, certo? Aqui, o U tônico em hiato, ele é sempre acentuado, seja no meio ou no fim da palavra, tá? O U tônico, o U forte, no hiato, ele é sempre acentuado. Lembra do hiato? O que é hiato? Hiato são encontros, né, de duas vogais em sílabas diferentes. A palavra é escrita com encontro vocálico, mas na hora de separar em sílaba, elas ficam o quê? Cada uma numa sílaba, fica em sílabas diferentes. Por exemplo, aqui, olha só. Baú, olha só. Baú, o U está separado do A. Itaú, o U está separado do A. Graúdo, o U está separado do A. Eles estão sozinhos, né? Então, isso aí, o quê? Hiato. Jaú, o U está separado do A. Saúde, o U está separado do A. Saúva, o U está separado do A, certo? Então, observe aqui que o U, ele é o quê? Nessas palavras, ele é a sílaba tônica. Ele é forte, ó. Jaú. E tia, se a palavra, você não souber ainda a palavra, se ela é acentuada ou não, né? Tia, se a palavra não for acentuada, não estiver com acento, se for para me colocar o acento, como é que eu vou saber? Você vai imaginar que a palavra, ela está lá na parada de ônibus, você está longe dela, você vai chamar ela. Chama aí, saúde. Saúde! Onde você demora mais? No U, não é? Saúva! Tá? Então, onde você demora mais chamando, essa é a sílaba forte, a sílaba tônica, certo? Então, não esqueça, a letra U ela é usada no final da palavra, quando ela sozinha é tônica, e também o U tônico em hiato, ele é sempre acentuado, seja no meio ou no fim da palavra, certo? Agora, vamos para a nossa atividade, olha só. A primeira questão, você vai marcar um X na palavra escrita corretamente. Eu tenho aqui a coluna, primeira coluna, onde todas as palavras estão escritas com U, e eu tenho aqui a segunda coluna, onde são as mesmas palavras, mas estão escritas com L, tá? Então, vamos lá. Trocou, trocou. Selva, selva. Barril, barril. Couve, couve. Ausência, ausência. Você vai ver qual é a palavra que está escrita corretamente e vai marcar o X, certo? Agora vamos aqui, complete as palavras com L ou com U. Aqui você vai completar as palavras com L ou com U. Tem aqui bacalhau, jornal, chapéu,
polvo. Do outro lado eu tenho algodão, sarau, autoestima, quintal. Aqui eu tenho autógrafo, álbum, saudável e cautela. Certo, meus amores? Você vai completar com L ou com U. Agora vamos aqui na terceira. Leia as frases. Vamos ler as frases aqui e observar as palavras. A cauda deste labrador é longa e macia. A palavra cauda que ela está em destaque, tá? Está em negrito. Aqui, minha mãe fez um bolo com calda de goiabada. Aqui a palavra calda também está em destaque, está em negrito. Você observou que a palavra cauda aqui de cima ela está escrita com U e a palavra cauda aqui de baixo está escrita com L? Muito bem. A cauda deste labrador é longa e macia. Na letra A, esta cauda aqui ela está relacionada a um rabo, tá? Por exemplo, um rabo de cavalo, é um rabo, algo assim longo, certo? A cauda é longa e macia. A outra cauda aqui embaixo, minha mãe fez um bolo com calda de goiabada. Esta cauda aqui embaixo, ela já está relacionada àquele líquido grosso que a gente põe no bolo, põe no pudim, a gente põe no sorvete, tá? É aquela cauda, certo? Então, uma cauda aqui, ela é diferente na escrita, diferente da outra, certo? E no significado também, elas são diferentes, mas na hora que nós falamos, o som é o mesmo som, certo? Cauda, só que tem a cauda com L e a cauda com U, ok? Agora eu quero que você pegue um dicionário, tá? Que você vai procurar no dicionário o significado das palavras, dessas duas palavras aqui abaixo, e vamos formar a frase com elas. Aqui, ó, eu tenho cauda com L, você vai procurar o significado, escrever aqui onde está significado e fazer uma frase. Eu tenho cauda com L, você vai procurar o significado e vai colocar aqui onde está significado e escrever uma frase, tá? Você vai pesquisar cauda com U e cauda com L, fazer o significado delas e uma frase com cada uma dessas palavras, ok? A quarta questão, você vai copiar as palavras do quadro na coluna certa, tá? Eu tenho palavras aqui no quadro escrita com U e escrita com L. Você vai observar as palavras aqui e vai colocar as que são escritas com U nesta coluna e as que são escritas com L nesta coluna. Vamos lá, eu tenho a palavra falta, pausa, calma, maldade, saudade, Maurício, talco. Autor, aumento, palco, palma e autora. Você vai só observar e colocar cada uma na sua coluna. Tia, por que tem essa marca branca aí? É porque eu coloquei essa marca branca aqui, essa tarja branca, para tampar a resposta. Lembra que o livro da tia já veio com algumas respostas? Pois é, só que eu não quero mostrar para vocês, porque vocês são crianças inteligentes, vocês vão procurar e vocês vão conseguir encontrar essas respostas para a tia. Não é, meus amores? Aí a tia vai fazer a correção e dizer se tá certo ou não. Tá bom, mas é fácil, certo? Você vai observar as palavras e escrever as que são escritas com U nesta coluna e as que são escritas com L nesta coluna, certo? Então vamos para a quinta questão. Olha só. Com a ajuda do dicionário, você vai pesquisar o significado ainda com a ajuda do dicionário. Vamos pesquisar o significado de autônomo, de alto e de aumentar, certo? Não largue o dicionário, você vai precisar estar com o dicionário aí. Você vai pesquisar o significado dessas palavras e vai colocar aqui na linha para ti, ok? Vamos para a sexta questão. Agora vamos associar as colunas encontrando o sinônimo das palavras. Tia, o que é sinônimo? Sinônimo, meus amores, são palavras que têm o mesmo significado, certo? Mas elas são escritas de forma diferente. Por exemplo, rezar e orar. Quando você vai rezar, você vai falar com quem? Com Deus, não é? Rezar e falar com Deus. E orar? Você vai falar com quem quando você vai orar? Com Deus também, não é? Então, orar e rezar é falar com Deus. Então, orar e rezar é a mesma coisa. Só muda o quê? A palavra na hora de escrever, tá? As palavras mudam, porque uma é orar, a outra é rezar. Mas elas têm o mesmo significado, certo? Aqui, ó, vamos lá. Na primeira coluna aqui, eu tenho a palavra alcançar, alçar, audacioso, cauteloso e delgado. Na segunda coluna, eu tenho a palavra atrevido, atingir,
fino, elevar e prudente. Aí você vai ver qual é as palavras da segunda coluna, que tem o mesmo significado da primeira, vai colocar o número dentro, certo? Você pode estar consultando no dicionário também, se você não souber. Ok, meus amores? Vamos lá para a 7ª questão. Na 7ª questão, você vai completar as frases com as palavras a seguir, que estão aqui neste retângulo. Eu tenho a palavra farol, mel, cereal, Saulo, saudade e Raul. Na linha da A eu tenho gosta de comer pela manhã, pontinho, pontinho. Você vai ver o que completa lá. A B, as abelhas fabricam pontinho, pontinho. A C, tenho pontinho, pontinho da minha terra. A D, o pontinho, pontinho está quebrado. A E, pontinho, pontinho e pontinho, pontinho estão jogando. Aí você vai completar com as palavras do quadro, certo? Agora, a tia quer que você pegue lá o seu caderno de escrever, coloque na matéria de português, você vai copiar o cabeçalho, né, primeiro, e copiar esse comando aqui, ditado. Vamos realizar um ditado de palavras, certo? E você vai colocar os numerais de 1 a 8, onde a tia vai agora ditar para você as palavras. Palavras que são escritas com U ou com L, certo? Lá na linha do número 1, eu quero que você escreva lá, selvagem, selvagem. Na linha número 2, autógrafo, autógrafo. Na linha de número 3, degrau, degrau. Na linha de número 4, colchão, colchão. Na linha de número 5, maldade, maldade. Na linha de número 6, chapéu, chapéu. Na linha de número 7, mel, mel, mel de abelha. Na linha de número 8, cautela, cautela. Certo? Certo, meus amores? Então, são essas 8 palavras que você vai escrever com atenção, observando se ela é escrita com L ou com U. Façam, resolvam a atividade de vocês e mandem para mim que a tia vai fazer a correção. Tá bom, meus amores? Estou aguardando a atividade de vocês. Mandem a foto das atividades para a tia fazer a correção. A tia está aguardando aqui. Beijo, crianças. Fiquem todos com Deus. Boa aula, tá? Tchau, tchau. A tia aguarda a resposta de vocês. Beijo.